Oi, gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso programa neste 20 de agosto, uma data muito especial. Hoje faz 46 anos que foi inaugurada a primeira Igreja Internacional da Graça de Deus. Portanto, 46 anos dessa história linda, né? Levando a palavra de Deus aos 4 cantos do mundo. Então, eu quero deixar aqui os nossos parabéns de toda a equipe do nosso programa, a Igreja Internacional da Graça de Deus, também ao missionário R.R. Soares, que tem desenvolvido esse lindo trabalho para a glória do nome de Jesus. Bem, hoje o nosso programa está mais curtinho, porém temos aqui um assunto muito importante para abordar hoje. Vamos falar do Agosto Lilás, que é um mês de conscientização e combate à violência contra a mulher. E para falar sobre esse tema, eu recebo aqui hoje 2 convidados, gente. É o doutor Cláudio Reis, pastor, psicólogo e escritor. Muito bem-vindo, doutor. Obrigado, Maria Clara. Muito bom estar aqui. Parabéns para o missionário e parabéns pelo tema. Precisamos tratar desse assunto para abençoar o Brasil. É isso. E também está aqui com a gente a doutora Adriana Mazarino, que é advogada especialista em Direito de Família e Sucessões, especializada em Direitos Humanos e Direitos Humanos de Mulheres e Crianças. Doutora, muito bem-vinda. Obrigada, boa tarde a todos e todas. É uma alegria estar aqui com vocês, tratar de um tema espinhoso, mas muito importante. Com certeza. Precisamos abordar esse assunto. É claro que eu vou deixar aqui o número do nosso WhatsApp para que você participe com as suas perguntas. Hoje não vai dar tempo de responder, porque nosso tempo está curtinho, como eu já disse, mas envie a sua pergunta, as suas dúvidas em outra oportunidade. Tanto a doutora, quanto o doutor estarão aqui conosco novamente para responder as suas dúvidas, gente. Então tá aí já aparecendo o número, DDD 11 3226 1112, 3226 1112, esse é o nosso número para que você sempre participe do nosso programa com as suas dúvidas e sugestões. Lembrando que você também pode acompanhar os nossos conteúdos ao vivo lá no site hittv.com.br e siga a gente nas redes sociais, a Hit, o nosso programa, e também o meu perfil lá no Instagram, que é o @mariaclaraleitetv. Bem, bora começar então a falar desse Agosto Lilás. E eu quero saber de vocês, gente, qual que é a importância dessa campanha de conscientização, da violência contra a mulher, tanto juridicamente quanto psicologicamente. Quem começa? Doutora, fica à vontade. Obrigada, doutor. É uma campanha extremamente importante que foi instituída no Brasil a partir de 2022 por lei. E é muito importante que esse tema seja tratado na televisão para conscientização, da população, para que as pessoas possam entender como funciona essa dinâmica. Então, esse mês todo é dedicado para falar sobre essa temática, principalmente porque foi o mês que foi instituído a Lei Maria da Penha. Por isso, Agosto Lilás, né? Lilás, exatamente. E 20 anos da Lei Maria da Penha, né? 20 anos, muito importante, né, doutor? Importantíssimo do ponto de vista psicológico. Nós damos todo o apoio a essa campanha, porque a violência contra a mulher especificamente é uma violência exagerada, crônica, histórica no Brasil. E, curiosamente, quando ela atinge a mulher e mãe, você atinge um grupo muito grande de pessoas. São filhos que ficam órfãos, são pais que perdem os filhos, são irmãos que perdem a irmã. Então, a violência doméstica é uma ponta do iceberg da violência no Brasil e nós precisamos tratar disso tanto do ponto de vista legal, como também do ponto de vista da saúde mental. Quando a gente fala de violência, muita gente ainda entende que é somente agressão física. E a Lei Maria da Penha vai muito além disso, né, doutora? Com certeza. Inclusive, a própria Lei Maria da Penha, ela traz esses exemplos de violências para que as pessoas consigam entender. Por isso que ela até é considerada uma lei paradigma. Ela traz 6 tipos de violência. Esse ano incluíram mais uma violência, eram 5, agora são 6. E essas definições, elas são extremamente importantes para que as pessoas consigam identificar essas condutas, né? O que é uma violência, o que caracteriza essa violência. Quais são essas violências? Nós temos, pela Lei Maria da Penha, a violência psicológica, violência física, que é a mais comum, que as pessoas conseguem identificar com mais facilidade, porque deixam marcas visíveis, violência moral, violência patrimonial, violência sexual e esse ano entrou a violência vicária. Que, para quem não sabe, é quando o agressor, ele
atinge uma pessoa que aquela vítima ama. Então, por exemplo, o agressor quer atingir a esposa, ele vai nos filhos, ou vai na mãe da pessoa, ou vai na irmã, vai em algum familiar. Isso, exatamente. Quando o autor dessa violência, ele continua praticando ou pratica uma violência por meio de um terceiro, uma terceira pessoa, para atingir a vítima. Então, normalmente, são pessoas que estão, né, ao redor, no convívio dessa família, dessa situação. E nunca, né, doutor, uma violência acontece sozinha, porque sempre vai gerar uma dor psicológica. Sem dúvida nenhuma. Em cada uma dessas violências que a doutora elencou, todas elas têm como base o ser humano emocional. Tem algum aspecto de falta de saúde mental e de neurose. Então, em cada uma delas, nós temos um fundamento psicológico. E é muito importante a gente entender essas dinâmicas. Para quê? Para que a gente entenda como colocar limites, para que a gente entenda quais são esses limites e para a gente entenda como é que essas coisas começam. Por exemplo, Maria Clara, o feminicídio, que é o aspecto mais ignominioso, mais vergonhoso, mais agressivo de todas as violências. Ele não começa no dia em que o marido decide matar a esposa ou o companheiro resolve matar a companheira. Geralmente, começou com uma coisa aparentemente boba, aparentemente sutil e que vai culminar, com o passar dos anos, numa coisa muito agressiva e muito destrutiva. Eu gosto de falar bem rapidamente que, para nós psicólogos, a violência contra a mulher é mais ou menos como aquela metáfora do sapo que você coloca na água fervente, né? Se o marido já chega dando tapa, ameação de morte, é claro que a mulher vai reagir. Você pega a bacia de água fervente, joga o sapo pula e sobrevive. Mas se você põe o sapo na bacia de água gelada e começa a aquecer essa água, ela vai ficando morninha, crescendo, ferve, o sapo se adapta ao calor e morre cozido porque não consegue reagir. A violência doméstica é a mesma coisa. Ela não começa com coisas grandes para não ferver o sapo de uma vez, mas aos pouquinhos ela também vai dar na morte. Olha só que coisa, né, gente? Ou na morte cometida pelo agressor, ali um feminicídio, ou até essa própria vítima vai se matando aos poucos, sem né, dúvida, doutor? Com doenças emocionais aí. Sem dúvida. Maria Clara, no consultório, na minha experiência de clínica psicológica, as pessoas chegam mortas quando estão presas numa síndrome do pânico. Olha. Alguma coisa dela morreu. Quando elas estão numa depressão profunda, alguma coisa delas morreu. Não é exatamente, no sentido psicológico, a parte final, mas o processo que matou emocionalmente a vítima. E eu já vou deixar aqui, gente, o número, ligue 180, que é o Disque Denúncia, né? O atendimento, a central de atendimento para as mulheres, que funciona em todo o Brasil, 24 horas por dia. E eu queria que você falasse um pouquinho, doutora, quais são os tipos de atendimento que a mulher pode receber nesse Ligue 180, né? Não necessariamente ela precisa estar sofrendo uma agressão física. Ela pode só se informar sobre os atendimentos, sobre os auxílios e apoios que ela pode ter? Com certeza. E esse número é um número que a gente costuma orientar, né? O 180, porque ele é no âmbito nacional, as pessoas conseguem informação específica da rede de proteção local, porque cada cidade, cada estado tem uma equipe, uma rede e um fluxo de atendimento. Então, é importante que o 180 consegue direcionar melhor. E aproveitando também, fazendo um gancho da questão da violência psicológica, para que as pessoas consigam se informar, a própria Lei Maria da Penha, quando você lê a explicação do que é a violência psicológica, ali descreve muito bem as condutas, o como que ela é praticada, que é uma conduta que causa um dano. Então, muitas vezes as pessoas, até lendo a própria lei, elas conseguem entender o que elas passam dentro dessa situação de violência psicológica. Então, a leitura da lei também é muito importante. As pessoas costumam não fazer essa leitura, mas é uma leitura simples que as pessoas conseguem fazer também. Qual que é o ciclo da violência, doutor? Muitas vezes ele começa ali numa pressão, vai para uma agressão verbal. Sim. Por exemplo, a violência psicológica, ela não se dá com intensidade no começo do relacionamento, tá? No começo, geralmente vem com sarcasmo, vem com piadas de muito mau gosto,
vem com o uso frequente de palavrões, xingamentos, e disto vai começando a níveis mais altos, para lá no final dizer: você não vale nada, você é uma vagabunda, sem mim você não sobreviveria, a sua família não presta, por isso que eu tirei você da miséria. Então, esses processos todos no psiquismo, eles obviamente não começam com a água fervendo, senão o sapo pula, mas começam com pequenas agressões, falta de respeito ao limite do outro, e infelizmente, cada vez que você cede, o outro vai sempre aumentar a dose, porque ele se sente como que autorizado a ser mais intenso. E muitas vezes a mulher se sente culpada. A vítima se sente culpada e tem muito medo de denunciar, né, doutora? Com certeza. E essa é uma situação que a gente conversa sobre a Lei Maria da Penha, essa identificação das violências, a descrição dessas condutas ali na própria lei. Essa descrição ela é importante justamente para que as pessoas consigam entender como funciona essa dinâmica. Porque as vítimas são muito julgadas na sociedade, né? A mulher é muito julgada, existem estereótipos que a nossa sociedade carrega e muitas vezes acaba trazendo essa culpa para a mulher também dentro dessas situações. E muitas vezes a conduta do próprio autor de violência, que é de manipulação, né, esse tipo de conduta faz com que a vítima comece a duvidar da sua própria sanidade mental, né, da sua própria percepção, e aí ela começa também a se sentir responsável por aquele ato. Em que momento ela precisa e pode pedir uma medida protetiva? As violências que a Lei Maria da Penha traz, né, todas elas que são identificadas ali, elas possibilitam essa análise para que a vítima consiga pedir uma medida protetiva. Então, a própria lei traz esses exemplos de medidas protetivas que ela pode conseguir indo até a delegacia, acionando a rede de proteção para conseguir identificar primeiro a violência que ela sofre, porque a gente precisa primeiro traçar qual que é a violência, qual é esse fator de risco que acontece para daí traçar um fator de proteção. Então, esse atendimento é extremamente importante. O papel da vítima nesse contexto é buscar esse auxílio, buscar ajuda, entender esse contexto que ela se encontra para que ela consiga tomar as atitudes também. Porque muitas vezes a vítima não vai querer denunciar. Então, esse fortalecimento da vítima, esse esclarecimento do que ela passa é extremamente importante para que ela consiga agir e conseguir sair dessa violência. Existe um trabalho que é feito até com o agressor, né, doutor? Sim, esse é um aspecto muito importante da nossa lei. A Lei Maria da Penha não é uma lei de proteção à mulher. Ela tem a mulher como tema central, porém é uma lei de proteção também ao marido. Por quê? Se ele está nesse processo de evolução de agressão, é possível com uma medida protetiva, é possível com uma medida educacional, que também está na lei, nós evitarmos essa tragédia, não apenas protegendo a mulher, mas protegendo o marido ou o companheiro de si mesmo. Porque às vezes nós somos o maior problema dentro do problema. Então, eu acho a lei muito boa, a lei trata da proteção da criança, trata da proteção do ambiente familiar e também trata do agressor, se isto for necessário. Porque muitas vezes o agressor não se reconhece como agressor. Esses cursos, se você me permite, Maria Clara, eu tenho visto muitos resultados positivos. É claro, muitos, eu acho que 50% se você salvou, 50% de homens da confusão, dessa ideia do machismo enraizado, dessa ideia que a força é a força da violência física. Se você consegue ajudar esse homem a se organizar e olhar para essas coisas como coisas a serem tratadas, você já ajudou bastante a sociedade. Se ele volta atrás, é um feminicídio a menos, é uma criança órfã a menos, é um pai a menos que enterra sua filha. É verdade. Gente, infelizmente nosso tempo aqui está muito curtinho. Tentei aqui abordar a maior parte, né, das questões envolvendo o Agosto Lilás. Vou deixar mais um minutinho para você dar sua mensagem final, doutora. Eu quero deixar uma mensagem para todas as mulheres, né, que estão nos ouvindo, que
que também elas se apoiem, né, que elas consigam se ouvir também. E esse apoio é extremamente importante para que as mulheres consigam também sair da violência e entender que esse apoio é oferecer como testemunha, ir até a delegacia junto, ir até a rede de proteção. Esse apoio é fundamental. E outro recado também que eu dou é o engajamento dos homens nessa campanha, né, para que também entendam como funciona a violência, nos auxiliem também, né, porque muitas vezes nesses eventos, né, quando a gente vai falar de conscientização, normalmente mulheres aparecem. Os homens, a gente precisa trazer esse engajamento também para a nossa sociedade. Combate à violência é papel de todos. Sem dúvida, sem dúvida. Sua mensagem final, doutor. Minha mensagem é, mulheres, vocês são de altíssima dignidade. A Bíblia concede isso a vocês. A dignidade humana concede isso a vocês. Então, não aceitem nenhum tipo de violência, nenhum tipo de constrangimento. Liguem no 180. Você não precisa identificar. Não estou dizendo para você ligar e separar. Estou dizendo para você ligar e saber os seus direitos e saber até como criar uma rede de apoio para você vencer esse problema. Não aceite agressão. Se informe através do 180. Mulheres, divulguem o 180. É isso aí, gente. Eu amei a presença de vocês. Muito importante as informações valiosíssimas que vocês trouxeram pra gente hoje também pro nosso público. Já tá feito o convite para voltarem, né? Para falar mais sobre esse tema e também responderem as perguntas dos nossos telespectadores. Mas se você quiser conhecer mais do trabalho da doutora Adriana Mazarino, advogada especialista em Direito da Família e Sucessões, entra lá no Instagram e no Facebook para que você possa conhecer mais desse trabalho. @Adriana Mazarino com 2 Zs, advogada. Adriana Mazarino com 2 Zs, advogada no Instagram, Facebook, só Adriana Mazarino. E tem o WhatsApp de contato, que é o DDD 15, número 99625 5032, 99625 5032. E o doutor Cláudio Reis, que é pastor, psicólogo, escritor. Conheça mais o trabalho dele também e siga lá no Instagram, @prof, de professor, @Cláudio Reis, @prof.Cláudio Reis. Gente, muito obrigada pela presença. Até a próxima oportunidade. Eu que agradeço e parabéns por trazer essa temática. Sempre uma honra estar com você, Maria Clara. Obrigada, gente. Até a próxima. E assim a gente encerra o nosso programa de hoje. A você que ficou com a gente, muito obrigada pela companhia. Beijo grande, Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.